gosta de viajar? Viajar sozinho, com amigos, em família, é sempre uma delícia, não é não? E para muitos isso já se tornou assim um hobby. Afinal, além de ser um momento para a gente relaxar, desligar a cabeça, é uma oportunidade de viver novas aventuras, conhecer novos lugares, culturas diferentes. Mas para que o passeio seja divertido e inesquecível, é preciso organização. Por isso, a gente vai conversar com a consultora de viagens Ivana Malerba, que vai nos dar dicas práticas para a gente planejar a nossa viagem e para tornar com certeza elas inesquecíveis. Boa tarde, Ivana, seja muito bem-vinda à nossa casa. Boa tarde, muito obrigada pelo convite, é uma alegria estar aqui com vocês. Boa tarde, prazer, viu? Eu pego aí, menina, na organização. No planejamento. Eu sou péssimo mesmo. Planejar seria a primeira dica para uma boa viagem? Com certeza. Eu sempre digo que, assim, antes da gente viajar, fazer a mala, que é a melhor parte, precisa de toda uma programação e um planejamento. Até para que você não tenha nenhum problema, né? E nenhuma surpresa indesejada. Porque ninguém sai para passear e para viajar para ter o famoso perrengue. Né? O perrengue. Quanto tempo seria um bom tempo para a gente planejar? Por exemplo, eu sei que eu tiro férias em tal período, eu já tipo um ano antes. Seria um bom? Olha, quanto mais cedo, melhor. Primeiro, para você poder se programar em questão de férias, para você programar financeiramente e poder ir pagando a viagem, porque não é só o custo da viagem, é o seu planejamento do que vai gastar lá. Então, tudo que você faz com uma programação antecipada, a chance de dar mais certo, de você aproveitar mais e fazer tudo com muita calma, com certeza é melhor. Vanessa, é sempre importante, por exemplo, em relação à hospedagem, é sempre importante você buscar hotéis fora do país, por exemplo, um Airbnb, por exemplo, funciona tão bem quanto aqui? Vamos lá. Eu tenho um pouco de receio, eu vou confessar para você. Eu já passei um perrenguinho com o Airbnb que não foi fácil, foi outro país, foi terrível. Então, eu sempre digo assim, há perfil de todos os viajantes. Aquele viajante que é mais conservador, mais preocupado, principalmente quando você vai com uma criança, você vai com um bebê, você vai com seus pais, a gente não pode correr muito risco de encontrar essas surpresas, né? Quando você está com uma estrutura familiar que não requer nenhum tipo de, né, vamos dizer assim, de coisas que vão atrapalhar a sua viagem. Então, o hotel, nesse caso, é aquele que não tem problema. Você chega, sua reserva está lá. Claro que, assim, por isso eu sempre falo que é importante a gente, né, sempre fazer a confirmação do seu pacote antes para ver se está tudo certo. Mas você chegou, você tem lá a estrutura, o hotel te esperando, o seu quarto, tudo arrumadinho. Outro tipo de hospedagem não é que vai ser ruim, não é isso. É bom também. Porém, muitas vezes você vai chegar, não é uma pessoa que vai te receber, às vezes é uma chave eletrônica, às vezes é um problema que deu no encanamento, numa roupa de cama que você não gostou, em algum serviço que, teoricamente, você talvez não consiga resolver tão rápido quanto no hotel. Que você desce, tem uma recepção, tem sempre um gerente de plantão. Então, assim, eu digo que é o perfil do passageiro. Quando você fala perfil, também dá pra gente pensar no destino. Por exemplo, nem sempre o que eu gosto, talvez a pessoa, o meu parceiro, também goste. Como que eu escolho algo, né, para que os dois aproveitem? Porque várias vezes eu já ouvi muitas pessoas falando assim, eu fui, mas assim, eu gosto tanto de fazer tal coisa, mas a pessoa que estava comigo não gosta, daí eu não fui, não aproveitei. E aí você acaba perdendo um pouco o seu passeio, né? Primeiro você tem que um dos dois ceder um pouquinho, né? Eu já falo que assim, tem que fazer uma viagem para depois já programar a outra. Mas assim, é fundamental que... Eu não vou dizer 100% um agradar o outro, porque às vezes não dá certo, até porque às vezes casal, um tem um perfil, o outro é mais quietinho, o outro é aventureiro, o outro gosta de frio, o outro de calor. Mas assim, tentar chegar ao maior consenso possível, né? Porque assim, tem alguns lugares que você consegue fazer os dois passeios com perfis diferentes. Vou dar um exemplo bem clássico aqui, um Santiago. De um lado você tem as cordilheiras e o frio, do outro lado você tem a parte litorânea, o Valparaíso, né, uma parte de praia. Então, você consegue agradar um pouquinho de cada passageiro, né? Você faz um dia um passeio, outro dia faz o outro, e assim todo mundo fica um pouco feliz. Só que o ideal mesmo é que cada um saiba o que vai encontrar lá, porque senão chega lá e aí o que é para ser bom, tranquilo, cheio de amor. Confusão. E vai dar umas confusões. Porrada de bomba. É aquele tipo assim, você pode antecipar minha passagem de volta, Ivana? Tô querendo ir embora. Tô querendo ir embora. Ivana, uma coisa interessante, sobre esse mesmo assunto. Eu tenho um perfil, por exemplo, de ir para um lugar, se eu vou, por exemplo, para Santiago. Eu gosto de ficar em Santiago. Eu fico em Santiago, eu faço tudo o que é possível dentro daquela região.
Agora, minha esposa tem outro perfil. Ela quer ir no museu de não sei aonde, quer ir na torre de não sei o quê, quer ir de não sei o quê, não sei o que lá, em 10 lugares no mesmo dia. Existe aí algo onde a gente aproveita mais ou não? Assim, aproveita-se mais ficar em um único lugar e aproveitar o máximo que a cidade te proporciona? Ou vale você ir para todos os lugares naquela correria doida de, sei lá, pega trem, volta daqui, pega táxi, é uma loucura só. A gente tem muito os dois tipos de perfil de passageiro. E a primeira coisa que a gente sempre pergunta é qual é o perfil justamente por conta disso. Há aquele passageiro que ele quer explorar tudo da viagem, mas sabe o que é tudo? Ele sai 5 horas da manhã e ele volta pro hotel 2, 3 horas da manhã e ele vai acordar 5 horas da manhã, feliz da vida e vai querer aproveitar. Porque a gente não sabe quando a gente volta e às vezes, principalmente quando a gente vai para fora do Brasil, os países são muito próximos, então você consegue às vezes numa viagem de 10 dias fazer 5, 4, 6 países ao mesmo tempo. É uma correria, né? E tem aquele passageiro que a primeira coisa que ele fala pra gente: não quero correria, quero acordar, tomar meu café tranquilo, quero sentar, se eu encontrar uma cafeteria, um restaurante gostoso, um vinho, ai, delícia, eu gosto sem disso. preocupação. Eu quero descansar. Exatamente. É isso. Até porque eu sempre digo assim, fazer uma viagem de corrida é uma delícia e tem que gostar muito disso. E também tem que ter um preparo muito bom para poder dar conta do ritmo. Mas quando você também viaja com aquela tranquilidade, sem pressa, sem horário, você senta e anda pelo desconhecido sem você saber o que você vai encontrar, muitas vezes é onde você encontra o sentido da sua viagem. Eu sempre falo isso. Adoro. Então, é perfil. É perfil, por isso a gente sempre conversa muito. Porque se a gente não entender o perfil daquele passageiro, você vai comprar uma viagem com uma expectativa. E aquilo que é um sonho, que você planejou, que você tirou férias, que você se organizou financeiramente, porque né, que você trabalhou para poder estar realizando aquilo, aí você chega lá, não é nada daquilo. Frustrou. Aí não é legal. Não, aí não é legal. A gente tem um depoimento de um casal pra gente saber mais ou menos como que eles organizam a viagem deles. Ei, gente, meu nome é Elaine. Meu nome é Rodrigo. Somos do casal Viagem.es de Vila Velha, Espírito Santo, e vamos contar um pouquinho sobre a nossa trajetória no mundo das viagens. Tudo começou há 22 anos, quando a gente se casou. Nosso primeiro destino escolhido internacional foi Buenos Aires, da Argentina, como de muitos aqui que gostam de viajar, não é isso? Nossa frequência com que a gente viaja, a gente procura aí pelo menos umas 2 vezes por ano fazer uma viagem internacional. E quando não dá, a gente viaja pelo nosso lindo país, que é o nosso Brasil, não é mesmo? Isso aí. E o planejamento das nossas viagens é feito totalmente independente. Hotel, passagem aérea, buscamos sempre nas companhias aéreas o melhor custo, a melhor trajetória para fazer o destino final. A dica nossa preciosa é essa: vai para o All Inclusive, curta o hotel. Se não, você fica num hotel de boa qualidade para você poder curtir a cidade, curtir onde você vai e à noite ter um descanso merecido. É assim que funciona. Então, a dica que a gente dá para vocês que está planejando sua viagem, procure estudar o destino que você quer ir, leia, porque tem muito blog de viagem maravilhoso para vocês procurarem aí na internet, e não deixem de assistir os vídeos, porque tem muito vídeo legal que vai falar sobre o destino que você quer ir. Para não se meter em furada. Não se meter em furada é maravilhoso. Isso é importante, Sempre principalmente acontece. quando você fala de viagem. Né? Vamos fazer o seguinte, a gente já tem um outro depoimento, Boa. porque eles estão falando como um casal, mas muita gente viaja sozinho. E eu acho que cada vez mais a gente tem pessoas, quer saber, eu vou, já que é melhor assim. Eu conheci uma menina que falou assim, quer saber, eu quis vir sozinha, exatamente por isso, porque achei que talvez não agradasse outras pessoas que eu conheço. Então, como eu queria aproveitar tudo, eu sei o meu limite. Eu falei, isso é ótimo. Muito bom. A gente tem mais um, vamos assistir. Oi, eu sou a Isis, tenho 34 anos e já visitei mais de 36 países. E por ser uma grande aventureira, desde o ano passado, em novembro, eu saí para viver a minha grande aventura. E já estou há alguns meses aí sem voltar para casa, já passei pelas Filipinas, passei pela Malásia, Singapura, Camboja, Vietnã, Tailândia, Nepal, Sri Lanka, Índia e agora eu estou aqui na Indonésia, que foi onde tudo começou. Minha primeira viagem solo foi aqui e agora eu volto com toda a experiência que eu tenho para viver novas aventuras e descobertas. Eu tô amando compartilhar tudo com vocês e é isso, mulheres que viajam sozinhas pelo mundo, se desafiando e vivendo experiências incríveis e únicas pela vida. É isso que eu quero mostrar, que é possível, é real e eu posso influenciar outras pessoas a viver esse grande sonho também. Eu Que adorei. demais, hein?
Viajar tem que estar muito de coração aberto, né? Para descobrir, não é? Exatamente. Assim, vendo até o depoimento dela, uma das nossas maiores bandeiras até lá na agência é justamente as viagens para mulheres, né? Porque a procura hoje cada vez é maior, né? Da mulher sair, dela se conhecer, dela se conectar com outras mulheres, outras histórias, né? E às vezes falta uma companhia, o medo de ir. Então, assim, a gente sempre coloca isso mesmo à disposição delas, para que elas possam se permitir viajar, para que elas possam conhecer outras mulheres. Então, grande parte dos nossos grupos hoje é de mulheres. Não? Porque uma vai, puxa a outra, e quando você vê, já estão melhores amigas, já estão fazendo outras viagens demais, juntos. né? Já vão programando outras coisas, né? Exatamente. Às vezes falta um empurrãozinho. E a viagem, eu acho que é aquela coisa diferente quando a gente estuda. Você estuda e ficou aquilo na cabeça. Quando você vivencia algo, experiencia algo, aquilo é uma lembrança eterna, que você sempre vai querer levar. Né? Eu acho exatamente. que viagem é investimento, né? Mas tem algumas coisas que, além dos perrengues, né? Eu acho que é interessante a gente falar também, por exemplo, saber o lugar que a gente está indo, porque tem alguns lugares, por exemplo, você tem que tomar vacinas específicas, tem que estar com o passaporte em ordem. Isso é bem importante, porque pode acontecer de na hora você não embarcar, não pode? Exatamente. E a gente já viu várias situações como essa. A primeira coisa que a gente tem que, junto com o planejamento de viagem, é documentação. Às vezes eu tenho sonho de ir para os Estados Unidos, às vezes eu tenho sonho de ir para um outro país, mas antes de eu ter esse sonho, eu preciso ter a documentação. E não são documentos que saem de um dia para o outro, né? Hoje em dia a gente já até tem alguns passaportes, algumas histórias de correria, de perrengue, 3 dias para o passaporte sair de emergência por conta disso. E olha que a gente toma todo um cuidado. Mas hoje, se você não souber, há países que têm a questão da vacina de febre amarela, há países que você precisa fazer formulário de imigração, você precisa estar com o passaporte, seguro que tenha o mínimo da cobertura, da exigência desse país, uma questão da documentação para o menor sair sem um pai ou sem uma mãe desacompanhada. Então, assim, é muita informação, é muita burocracia que, se você não tiver por dentro, você vai transformar o sonho literalmente num pesadelo. Muitas vezes esse pesadelo, essa tristeza, com toda a sua família no aeroporto. Criança, que já gera toda uma expectativa, né? Sem dúvida. Então, documentação. Falo para todo mundo. Até mesmo dinheiro, quantidade de dinheiro que você precisa levar, né? Algo nesse sentido também é importante. Sim, né? sim. A moeda que você vai utilizar, saber se aquele país é fácil você fazer o saque do dinheiro, porque... não levei aceita, o número. Tem muito lugar que não aceita só o cartão, embora hoje a gente tenha muito cartão digital. Hoje o banco digital também, né, tem substituído muitas moedas em espécie, né? A gente trabalha muito com esse tipo de cartão, mas ainda assim, alguns lugares, nem todos passam. Então é sempre bom levar um pouco da sua moeda local, levar um pouco do cartão de crédito. Você tem um pouquinho de cada coisa, porque cada país é de uma maneira, né? E a gente tem que sempre estar atento a essas informações para que não tenhamos nenhuma surpresa desagradável. Com certeza. Se dedique, né? É, Se dedique, converse, faça muita pergunta, né? Porque acho que é a melhor forma da gente estar prevenido para algumas coisas. E eu digo que viajar é uma delícia, mas é muito mais gostoso o seu planejamento. Você ir vivendo aquilo, você ir escolhendo a roupa que você vai levar, a mala que você vai organizar, quanto de dinheiro você vai levar, você vai pesquisando, porque a sua vivência da viagem já começa ali, já é uma grande parte da viagem. Então, quando você faz tudo isso, quando você entra no avião, ou no carro, ou no ônibus, não importa, você já tá naquela conexão com a sua viagem. E isso faz toda a diferença. Se eu chegar para você com 4 filhas, que eu tenho 4 filhas, 2 pequenininhas, e falar assim, mano, me indica aí, eu vou para um resort, onde eu tenho tudo ali dentro, ou você me indica algo mais aventureiro com crianças? O que você me indica? Joguei na sua mão. Eu vou te dizer, porque além de eu vir de uma família de 4 também, eu tenho um filho pequeno. Se o seu motivo maior for para descansar, que eu acho que às vezes você quer dar uma descansada, Sempre. porque 4 crianças você está um pouco cansado, eu acho que o resort é um produto que não falha. Por quê? Nos resorts você tem a estrutura para o adulto e a estrutura para a criança. Então, aquele momento que você vai querer um pouquinho com a sua esposa, você vai conseguir, porque lá você vai ter a estrutura do recreador, do espaço do Kids Club. Então, naquele momentinho, você vai conseguir deixar os seus filhos lá, pelo menos por 1, 2 horas, e ter um tempinho com ela.
Mas assim, eu também tenho, por incrível que pareça, muito casal que eu vejo desde pequenininho a criança com a botinha, com a roupinha e gosta de fazer trilha. Então, assim, eu sempre digo, é o perfil. Ainda, embora pelo número de filhos que você tem, que são pequenos hoje, eu acho que se o seu intuito é dar uma descansada, acho que o resort. Estrutura, Boa. segurança. Boa. Você de casa tem dúvidas, quer saber mais sobre viagens? Muito Aproveita para segui-la, @ivana.malerba, tá aparecendo para você aí na tela. Ivana, muito obrigada, seja sempre bem-vinda à nossa casa. Eu viu? agradeço o Foi convite. ótimo, muito obrigado, viu? É um prazer enorme e é sempre uma alegria falar de um tema que a gente gosta e que a gente deseja que todo mundo possa ter a vivência de fazer um passeio e de se conectar consigo mesmo durante a viagem. Com Programas. certeza. Importante. Viagem é conhecimento, verdade, viu, minha verdade. gente, né? Muito bom, Conhecimento Biane. de Gostei, viu, culturas, Ivana? Muito pessoas, obrigado. lugares. Beijo. Mas a melhor viagem